Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora estão os Efésios, os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, onde a fé tinha que ser muito clara, não podia ter uma fé muito confusa, que não levava a lugar nenhum. São Paulo fala assim: que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Não entenderam nada, não é? Muito simples. Muito simples. Se nós trocarmos a palavra esperança, que perdeu todo o sentido, com a palavra futuro. Porque esperança é o que se espera. Então, o futuro é o que se espera, não é? Então, como a palavra esperança caiu fora dos nossos parâmetros intelectuais de conhecimento, porque a esperança é fazer uma fezinha na loteria, tomara que aconteça, não é? Futuro não. Futuro é uma coisa certa. Então eu me preparo para o futuro. Então já outras vezes, meditando e falando para vocês, geralmente na cultura do mundo, das pessoas, cultura boa, não pecaminosa, nada errado, se diz que não tem presente se não tem história. Então todo mundo procura as raízes, se veio da África, se veio, sei lá, da Papuásia, se veio da Índia, se veio da Europa, se veio da China, então procura as raízes para saber quem ele é. Tudo bem. Chegou a saber quem você era, de onde que foram as origens, mas não tem futuro. E o presente se constrói em função do futuro. As crianças vão para a escola não pelo presente, é ou não é? Mas para o futuro. Os atletas treinam não para o presente do treinamento, mas para o jogo. Alguém se especializa em algum trabalho não pelo presente, mas pelo futuro. Então veja que na psicologia humana nossa, sem futuro não tem presente. Quando acaba o futuro, acaba o presente.
Se eu não tenho mais futuro, se entra naquilo que o mundo de hoje conhece como depressão. Vazio. Então isso é impressionante. Porque é simples, real. Então quando a vida se acaba, o que acontece? Que nas famílias se joga o futuro nos netos. Única coisa humana que existe. Então, esquecemos da nossa vida e projetamos nos netos outra vida futura. Então, nada de mais real do que a própria vida para nos ensinar, não é? Mas existe um mundo visível, o mundo do trabalho, o mundo dos afetos humanos, o mundo das pequenas alegrias, satisfações passageiras, mas que sustentam o dia a dia. Mas a vida mesmo. Qual é o futuro da vida? Que todas estas coisas se esvaiam, passam, mas fundamentalmente permanece o sentido da própria existência. E aqui fala para que Deus vos dê uma luz para conhecimento da esperança que nos espera. O que nos espera? No conceito religioso que eu conheço, vocês podem me corrigir. No conceito religioso que tem fundamentalmente um sentido que a morte não destrói tudo. Então que haja uma outra vida. E essa outra vida seria a salvação das almas. Ontem mesmo estava assistindo uma música muito solene sobre Maria aos pés da cruz. Em latim, Stabat Mater, estava a mãe aos pés da cruz, contemplando o filho. Aí onde coloca a pessoa humana. E falava assim, quando este corpo morrer, que você, o Cristo que sofreu na cruz, se lembre da nossa alma. Vocês já viram o cérebro sem o corpo? A inteligência sem o corpo, que o corpo da inteligência deveria ser todo o nosso sistema cerebral, não é? Vocês já viram uma inteligência voando por aí? Não? É difícil entender isso. Eu nunca vi, eu nunca pensei, eu nunca imaginei que possa existir uma inteligência por aí, não? Então, como é que nós podemos ter uma alma sem o corpo? Não pode existir uma alma sem o corpo. Se morre o corpo, se morre o cérebro, tipo derrame o AVC, como a pessoa fala, não? Mais educadamente, entende? Então, o que acontece? Morre também a inteligência não existe mais. Então, se morre o corpo, gente, morre também a alma. Não adianta se dizer que a alma é imortal. Ela não existe sozinha. Eu não entendo porque até dentro da própria igreja não aprofunda esse sentido. Me manda explicar, estudar a psicologia da psique, disso e daquilo, e não me revelam como é que funciona a alma juntamente com o meu corpo. Não pode ter futuro, gente, sem o nosso corpo. A alma não pode ter futuro sem o nosso corpo. Como a inteligência não tem existência sem o cérebro. Somos conectados numa coisa só. E nisto que vem aquilo que eu insisto tanto, gente. A fé cristã, clara em fatos.
E quais são esses fatos que repete ainda hoje, muitas vezes? Onde Deus manifestou a sua onipotência, a sua capacidade, de realizar estas coisas no seu próprio Filho, que foi destruído, por mais que se pudesse, moral, psiquicamente, fisicamente, foi destruído totalmente numa cruz. Deus mostrou o seu poder ressuscitando-o dos mortos com o próprio corpo. Aos apóstolos que duvidavam, ele sempre falou: tem alguma coisa para comer? Olhai as minhas mãos, olhai o meu lado ferido, sou eu, é o meu corpo transformado, lógico, que não dependia mais nem de portas, nem de janelas, nem de paredes para entrar numa casa, porque é maior ainda, é mais forte ainda do que os obstáculos físicos. Isso a ciência explica. É só colocar depois as realidades que a ciência não explica, e que só a Escritura, a fé, nos revela. Quer dizer, Deus nos revela é pela fé. Aí é individual, pessoal. Se quiser acreditar, acredita. Se não quiser acreditar, não acredita. Então, que Deus nos revele qual é a nossa esperança, o nosso futuro. Não é o nosso futuro simples, é o nosso futuro do ser, do nosso ser. Como será também o nosso corpo? Como será a nossa existência? É em Cristo que nós percebemos isto claramente. Anunciai a pessoa de Cristo, o acontecimento dele. Este é o Evangelho, a boa nova. Este homem que veio ao mundo fez isto, aquilo, demonstrou diante de todo mundo que ele era superior às doenças, aos demônios, à morte, etc. Ele testemunhou, mas não bastava. Ele precisava vencer todos os inimigos que destroem somente o homem. Mas isto também não bastava, porque não basta tirar as doenças. Você tira as doenças, mas se, por exemplo, a criança não estudar, com uma puta de inteligência que tem, um corpo sadio, como temos hoje em dia, tantos atletas que ficam malhando para cá, para lá, para formar um corpo, pão, e cadê a cabeça? Cadê a inteligência de galinha? Que usa dentro, que não sabe formar 4 frases. E esta é a humanidade, numa malhação contínua de um corpo. Compreende? Depois a gente se admira, vai visitar museus sobre de arte, etc. Não? E de onde que veio tudo aquilo? Não veio de uma intuição espiritual, de uma inteligência do artista para representar e refazer aquilo? Aquilo permanece. Os corpos depois sobem, porque a própria morte vai destruir. Então o que acontece? Que dentro de nós existe um grande mistério. Ou melhor ainda, uma grande potencialidade, que não é somente a inteligência, mas é um princípio ativo daquilo que a gente chama de redenção. Nós seremos redimidos não porque Deus vai passar a mãozinha sobre as nossas falhas. Não é isto. Não é isto. Nós seremos redimidos porque seremos elevados ao nível divino. O exemplo está onde? Deus era Deus. Era o Verbo. No comecinho da criação. Estou falando, pelo menos, se acreditamos um pouquinho na criação feita por Deus. E neste princípio existia o Verbo,
que brincava com as coisas do mundo, para dizer como colocava as estrelas no céu. Os homens lutam tanto para colocar um satélite no céu, não é? Já pensou todas as galáxias, estrelas, etc. Este verbo brincava. Fiquem meditando um pouquinho, vocês, como realidade. Vocês vão ver como entram em êxtase, viu? Meditando estas coisas. Fiquem meditando as estrelas, a natureza, as flores, as cores, etc. A gente fica doido. Doido de beleza, não de tristeza, não. Não de loucura que perde o cérebro, não. Fica encantado. Fica encantado porque pensar realmente que este verbo estava brincando junto com Deus, com seu Pai, fonte de vida, de criação. E este verbo assumiu um corpo. Se fez carne. Como nós. Este verbo, esta inteligência suprema, imensa, se fez carne. Naquele homem de Nazaré. Naquele carpinteiro de Nazaré. O povo assustava. Como é que ele sabe de tantas coisas se ele nunca estudou? Nunca estudou em Harvard, nunca estudou nas antigas faculdades, Cambridge, Oxford. Como é que sabe das coisas do mundo, do universo? Ele nunca estudou. Não somente, mas ele nunca fez medicina. Como é que ele ressuscita os mortos? Mas mais ainda, ele não tem um exército. Diante de Pilatos que ele fala, você não me responde, e você não sabe que eu tenho o poder de te condenar ou de te salvar. Você não fala nada. Você, Pilatos, não tem nenhum poder sobre mim. O quê? Não tem nenhum poder. Ninguém me tira a vida. Os potentes deste mundo. Vocês já viram quando o guarda do corpo tem que andar pelo mundo? Os potentes. É bom ser miserável neste mundo, porque todo o pessoal que tem que me defender porque quer me matar, carro blindado, esses são os potentes do mundo. Eu chamaria os fracos do mundo, porque se precisa de tanta defesa, porque é fraco. Quando eu preciso de muita roupa, porque estou com frio. Não é? Mas a nossa cabecinha vai atrás, esses são os potentes do mundo. Porque pode lançar a bomba atômica. Pilatos, você não teria nenhum poder sobre mim. Ninguém me tira a vida. Eu tenho o poder de entregar a minha vida, como ele fez e falou para Deus. Oh Deus, você não quis holocaustos que se ofereciam antigamente, não quis ovelhas, bois, outros holocaustos, mas você, oh Deus, me deu um corpo. Eis que vi ao mundo para oferecer como holocausto o meu corpo, que você me deu. Ele se fez holocausto, livremente. Leia todo o Evangelho, vocês vão ver a liberdade. Se angustiou. Tranquilo, não quer dizer nada. Sentimentos normais. Qualquer pessoa que entra numa cirurgia pesada se angustia, mas sabe que vai para salvar, para a vida. Então veja que até as próprias circunstâncias sentimentais dentro de nós
são secundárias. Angústia, medo, tentação, é tudo secundário. Porque tem um fio da vida que vai por si mesmo. Gritou até eu senti quase que aquela comunhão que ele tinha com Deus, que quer dizer, não é uma comunhão assim, é comunhão vital. É como se a criança, você dentro do ventre materno, cortasse o cordão umbilical. Há um aborto. Então, se cortasse este cordão umbilical, desculpa a expressão, não tem outra, entre a fonte da vida, que é o próprio Deus, e Ele na cruz, haveria um aborto do universo. Então, nesse instante, por que me abandonaste, meu Deus? Feito inferior aos piores bichos do mundo. Esse é o ser humano, gente. Aquele ser humano que ninguém valoriza. Porque nós estamos acostumados a valorizar as missas universos, as modelos, as periguetes, como é que se chama? Periguete mesmo? As periguetes. E o que mais que tem neste mundo? Criançada, me ajuda, o que mais que tem? Ponha mais coisas, não? Os atletas que apresentam vocês como herói e por diante, não? Agora a Copa do Mundo. Então, coitado, como se fosse numa guerra para morrer pela pátria. Que tristeza. Que tristeza, que tristeza. Para mim que gosto do esporte. Puta, que tristeza. Entendeu? Parece que são os heróis que vão salvar a pátria. Ganhando um dinheirão. Primeira coisa que é solucionar, eu quando iria ganhar. Isto é esporte. Desculpe. Então, isto que o mundo nos apresenta. Da vida mesmo, o mundo não sabe falar. Porque o mundo não conhece o que é a vida. Só Deus conhece o que é a vida. E quando biologicamente nós somos atanalhados, nós somos, vamos dizer, mergulhados, que nada mais do que está ao redor da gente, aí sobra somente o desejo de viver. Não sobra nem família, nem marido, nem mulher, nem filhos. O desejo de viver. É sobre a vida que Deus fala. É de vida que trata a nossa religiosidade. Não de fenômenos estranhos. Não de fenômenos que podem aparecer santos, Nossas Senhoras, e aí por diante. E esta vida que vai continuando, vai até o sepulcro, pelo domínio da morte, vence a própria morte porque é vida, volta transformado de uma vida mortal, que é o nosso corpo, aí que vem o problema do nosso corpo, de uma vida mortal, ele é transformado numa vida imortal. Sempre falo, vida eterna, vida eterna. Não fala só eternidade, fala vida eterna. Esta é a vida eterna. E se é vida, então é o nosso futuro. Dá para entender alguma coisa agora? O nosso futuro trata de vida. Nem de prêmio, nem de castigo. Porque como é vida, se nós analisarmos biologicamente, o que é que nós fizemos para sermos concebidos? Nada. Eu não fiz
fiz nada. Eu não existia. Eu não mandei um recado para minha mãe e meu pai: olha, se vocês me fizeram nascer, eu vou ser um bom menino, viu? Não. Eu recebi de mãos beijadas, de graça, de quem tinha vida biológica que podia transmitir. Então, se trata de vida, vida eterna, não conta mais os nossos erros, os nossos pecados, porque eles são não vida. Se trata de um dom de Deus. Então ele, como nossos pais não pediram nenhum esforço, nada em troca de uma vida que me deram, e que formaram, e que educaram, fisicamente, mentalmente, afetivamente, assim também espiritualmente. Deus nos oferece esta vida, só que é em Cristo. Aí a vida muda de sentido. O que é para você viver? Casar? Ser padre? Ter filhos? Viajar? Não. Para mim viver é Cristo. O resto são circunstâncias de vida. Quando você tem vida, você faz um monte de coisas, porque tem vida. E faz coisas certas. Este é o anúncio do Evangelho. Para mim, viver é Cristo. Então, meu futuro qual é? Não é nem viver, mas alguns anos. Alguns perguntaram, Frei, quando as aventuras das minhas cirurgias, não, porque você tem então muita coisa para fazer. Imagina, se Deus precisa de mim, nunca precisou, mas ainda eu preciso dele, mas ele nunca precisou de mim. Ele só me mostrou as coisas que ele fazia através de mim, mas ele que fazia, eu não. Então, o que acontece? Falei, talvez. Eu estava muito sujo, estou muito sujo. Ele falou, se limpe mais um pouquinho para você chegar mais, que não vai sujar minha casa não. Entendeu? Então talvez seja isto. Mas mesmo assim, 10 anos a mais, 15 anos a mais, 20 anos a mais, gente, não diz nada. Porque viver é Cristo. Cada um depois escolhe a sua própria existência, o seu próprio futuro, o seu próprio valor. E se para mim viver é Cristo, em Cristo vai se realizar o meu corpo. Este é o conhecimento, um pouquinho, desculpe. O meu corpo vai ser realizado. Tiramos a parte negativa. Não vai ter mais dores, não vai ter mais doenças, não vai ter mais enxaqueca, não vai ter, entendeu? Então, meu corpo não vai ter nada de negativo. Não vai ter mais a morte, porque será imortal. Não somente eu não tenho só um corpo. Eu tenho uma inteligência. Será planificada a minha inteligência. Falo por mim. Quando jovem eu queria conhecer um monte de línguas para falar, para me comunicar. Agora tem Twitter, até naquela época não tinha. Então eu queria falar línguas para comunicar pelo menos com metade da humanidade. Então eu queria estudar chinês, que tinha muita gente que falava chinês, inglês, e aí espanhol, para eu me comunicar. Não queria viver isolado, para dizer. Eu, além da ciência, etc., que eu sempre gostei, então a minha inteligência, ela será planificada. Vida. Gente, vida. Corpo, vida. Os meus sentimentos, a minha afetividade, ela será realizada totalmente, porque em Deus eu serei transformado no amor. E somente quem ama é feliz.
O egoísmo é a tristeza do mundo.